igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Gostaria primeiramente para agradecer a oportunidade aos pastores fundadores, à igreja. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 2:9. Vamos ver, na verdade, 1 Pedro 2, do versículo 7 ao versículo 10. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Pedro 2, do versículo 7 ao versículo 10. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal disciplina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciarem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz maravilhosa, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Vamos repetir então o versículo 9, todos juntos? Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando e exaltando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos essa passagem em 1 Pedro, versículo 2, do capítulo 2, nós vemos um tempo que a igreja estava sendo perseguida. Nesse tempo, governava o Império Romano, Nero, né? E Nero perseguia a igreja a ponto de até realmente, muitas vezes, mentir sobre o que o povo cristão estava fazendo. Nessa época, né, Roma foi incendiada e através do incêndio de Roma, Nero quis culpar a igreja, quis realmente falar que os cristãos eram culpados nesse momento por realmente o que estava acontecendo ali no Império. Então, muita perseguição e muita injustiça era feita para os cristãos que estavam vivendo nessa época. E nós vivemos também nos dias de hoje, também, né, momentos difíceis, que a igreja também passa por dificuldade. E quando nós paramos para refletir, quando nós paramos para pensar no tema, né, que nós estamos falando da palavra do Senhor hoje, sobre a nossa identidade como cristão, muitas vezes é também muito parecida com 1 Pedro, né, com a perseguição que a igreja teve nesses dias. E quando nós olhamos hoje, na perspectiva do mundo, quando nós olhamos hoje realmente o que o mundo valoriza, o que o mundo pensa, quando nós vamos nos apresentar, quando nós vamos falar sobre a nossa identidade, o que é mais comum? É mais comum nós falarmos sobre nossas origens, sobre nossas famílias, né? Realmente nossa herança cultural, nossas raízes étnicas, né? Então você é fulano, você é descendente de tal povo, né? As nossas profissões, né? Sou médico, sou pastor, sou engenheiro, sou analista. Então qual é a sua profissão? Qual é a sua realização? O seu estado civil, a sua família construída, né? Você é pai, você é mãe, você é casado, solteiro. E também o seu status social. Então você tem sua casa própria, você tem seu veículo, você conquistou, você mora num bairro, você tem um diploma. Tudo isso faz parte das identidades principais que nós nos identificamos nesse mundo. Isso é muito comum, né, realmente, na perspectiva realmente do mundo, ou realmente o que é a nossa identidade. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ser ou menosprezada ou valorizada, dependendo, né, realmente, se ela vem de uma família de origem rica, se ela vem, muitas vezes, de uma profissão, de um estado civil, de um estado social. E essa é a visão do mundo, né? Mas quando nós olhamos, realmente, a partir da palavra, a partir do que Deus nos revela, realmente aqui em Pedro, 1 Pedro 2,9, nós precisamos ver uma outra realidade. Deus nos mostra realmente uma outra identidade. Não essa identidade que valoriza somente coisas materiais do mundo, mas uma identidade que Deus nos olha através de uma outra perspectiva. E eu gostaria, através, né, da meditação da palavra, estar realmente vendo com os irmãos alguns versículos, para nós entendermos a nossa identidade. E através da nossa identidade entendemos também essa passagem de 1 Pedro 2,9. A palavra nos diz, se nós voltarmos, né, desde o começo em Gênesis, né, Gênesis 1, 27, a palavra de Deus nos diz: e criou Deus o
o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher Deus os criou. Então, quando nós olhamos, quando Deus criou, né, toda a natureza, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou tudo que existe na terra, Deus, o único momento que Ele falou, façamos conforme a nossa imagem, foi quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. Então, nós podemos ver que realmente tudo que existe nessa terra não tem a imagem do Senhor, mas nós fomos feitos à imagem do Senhor. Aleluia. Então nós podemos ver já no começo, já em Gênesis, que Deus nos revela algo realmente maravilhoso, algo realmente sobrenatural. E nós podemos ver também nesse versículo que fala assim, façamos o homem, né? Então no plural, no ato de fazer o homem, está dizendo na verdade a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus, pelo seu próprio conselho, pela sua própria sabedoria, Ele realmente fez o homem à imagem e semelhança. Nós podemos ver que tudo que Deus fez até então era bom, tudo que Deus fez era perfeito. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas conforme nós podemos ver em Gênesis 3:1, a palavra de Deus nos diz, né, a serpente era mais astuta do que todos os animais, no campo que o Senhor havia feito. E disse a mulher, e disse a serpente à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E também em Gênesis 3, na segunda parte do versículo 5, a serpente disse, né, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Satanás, quando ele tentou realmente, né, contra a vida de Adão e Eva, ele entrou utilizando a imagem que Deus tinha criado. Se Deus tinha criado o homem, né, sendo a imagem de Deus, sendo realmente, através da comunhão, Deus queria ter realmente uma comunhão com o ser humano, qual foi a tentação de Satanás? Satanás falou assim, vocês serão como Deus. Então Satanás estava tentando distorcer a imagem que Deus tinha criado. Deus tinha criado a imagem perfeita, que Deus é soberano e nós, como seres humanos, teríamos comunhão, nós, como seres humanos, teríamos realmente, né, a imagem de Deus, mas nós não seríamos como Deus. E Satanás já começou a tentar distorcer ali. E aí nós podemos ver, né, realmente, no Gênesis, que o pecado ele realmente entrou no coração do homem e ele veio a cair. Então Satanás primeiro tentou atacar a identidade e colocando, né, realmente a mentira, falando assim, sereis como Deus, tentando distorcer a imagem que Deus tinha criado. Então a palavra de Deus nos fala que realmente depois que o pecado entrou no mundo, nós podemos ver, né, em Romanos 3:23, que a palavra de Deus fala, todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Após Adão e Eva, nós temos uma consequência de pecado que vem desde Adão e Eva, distorcendo a imagem que Deus tinha criado de perfeição para nós adorarmos a Deus. E o que significa ser destituído? Né? A palavra significa realmente não alcançar a meta, falhar, não atingir o alvo esperado. Então, realmente, todos nós já nascemos nessa descendência realmente já com o efeito do pecado, realmente com o efeito da queda. Né? Mas nós podemos ver realmente que a palavra de Deus nos diz algo sobrenatural. Já em Gênesis 3:15, a palavra nos diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, mesmo logo após a queda do homem, mesmo após realmente, se nós imaginarmos, né, como se fosse um espelho que Deus tinha criado perfeito, mas esse espelho veio quebrar, a imagem do homem quebrou também. E muitas vezes nós não conseguimos reconstruir esse espelho por causa realmente do pecado, o pecado como consequência. E nós podemos ver que Deus já tinha ali em Gênesis 3:15 uma promessa, né? Aleluia. Essa promessa, o que seria? Seria inimizade entre Satanás, ele está falando assim, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Então já nós podemos ver que desde Gênesis já existia uma luta espiritual, que Deus já estava preparando ali realmente a salvação. Através de Gênesis 3:15 já existia uma promessa que Deus iria trazer salvação, Deus iria trazer algo sobrenatural para restaurar a nossa imagem, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Né? Deus não abandonou, mesmo depois da queda, nós podemos ver que realmente essa promessa era a promessa do nosso Redentor, é a promessa de Cristo. Né? Deus estava prometendo realmente que Ele iria restaurar essa identidade. Né? E nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse, né? Deus restaurando, né? Deus começando através desse propósito eterno, Deus começando a trabalhar realmente a restauração da imagem do homem. Aleluia! E nós podemos ver algo, né? Conforme nós lemos aqui no versículo, que no versículo já fala assim no começo, né? Vós sois a geração eleita. Então, quando nós falamos de geração, quando nós falamos de eleição,
quando nós falamos realmente do propósito que Deus já tinha em Gênesis 3,15, Ele já estava preparando uma nação. Deus preparou a nação de Israel, Deus preparou a igreja, né? Deus preparou nós que estamos, a nossa geração e todas as gerações anteriores a nós. Nós podemos ver que de geração a geração Deus tem o seu povo escolhido. Deus tem preparado realmente aqueles que foram eleitos pela sua misericórdia em nós. E nós podemos ver realmente que hoje nós podemos realmente aceitar ou não aceitar. Nós podemos ser parte ou não ser parte dessa geração ali. A palavra de Deus nos diz, né? Em Deuteronômio 7,6: porque és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo peculiar dentre todos os povos que há sobre a face da terra. E também em Deuteronômio 7, do versículo 7 ao 8, o Senhor nos diz: o Senhor não vos abençoou a vós, nem vos escolheu por seres em maior número do que qualquer outro povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou. Então Israel tinha algo melhor do que as outras nações? Israel tinha algo realmente que estava realmente favorecendo Deus escolher eles? Não, a própria palavra de Deus nos diz que eles eram os menores de todos os povos. Mas mesmo assim, Deus os amou. Então nós podemos ver que da mesma maneira que Deus escolheu Israel não sendo realmente uma nação poderosa, não sendo realmente uma nação que realmente tinha tanta significância, mas demonstrando amor à nação de Israel, a mesma questão na igreja. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não merecemos a graça e misericórdia do Senhor, mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Aleluia! E nós podemos ver em João 15, no versículo 16, que nos diz, não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades desse fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós podemos pensar assim: hoje eu estou aqui na casa do Senhor, estou glorificando, exaltando o Senhor, mas Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. A misericórdia e graça nos alcançou através das escolhas que o Senhor nos fez. Realmente nos preparando desde Israel, preparando todo o caminho que o nosso Senhor Salvador veio e hoje nos alcançou através dessa nação. Então nós, nesse sentido, nós também somos parte dessa geração ali. Se Israel foi escolhido por Deus, Jesus, nosso Salvador, ele veio através de Israel e nos alcançou realmente através da misericórdia e graça para nós termos salvação. Nós também fazemos parte dessa geração ali. A palavra do Senhor nos diz que nós também somos sacerdócio real. A palavra nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vossa sois geração eleita e sacerdócio real. São duas palavras, né? Nós estamos falando de sacerdócio e nós estamos falando de um rei, sacerdócio real, né? Então, conforme nós podemos ver no Antigo Testamento, o sacerdote, o que era o sacerdote? Ele era o representante espiritual que ele oferecia sacrifícios diante do Senhor pelos pecados do povo que realmente o povo tinha cometido. E através desse ato, realmente, de oferecer esse sacrifício, nós tínhamos uma divisão que era feita no Antigo Testamento, em que somente o sacerdote podia entrar. Nós tínhamos uma divisão que realmente somente ele tinha realmente a autorização do Senhor para poder ir fazer o sacrifício diante dos santos. Mas nós podemos ver que realmente a própria palavra nos diz, em Mateus 27, 51, que nos diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Então nós podemos ver que aquele véu que separava, aquele véu que não permitia que o sacerdote, não permitia que todos participassem, ele se fendeu. E não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Nós podemos ver algo sobrenatural aí, não foi um ato humano, não foi um ato realmente nosso, que realmente disponibilizou o nosso acesso a Deus, mas foi de cima para baixo, foi a obra de Deus, que Ele mandou realmente Cristo para padecer por nós. Se nós pensarmos realmente o significado, o que seria esse véu? Foi Cristo realmente padecendo na cruz. Ele rasgou realmente a sua vida por nós. Hoje nós temos esse livre acesso, mas realmente não foi algo que nós fizemos, foi algo que Cristo fez por nós. E nós podemos ver realmente, só comentando realmente como que era esse véu ele tinha 18 metros de altura e mais ou menos 10 centímetros de espessura, Então ele era um lugar que separava o lugar santo do santo dos santos. Hoje, quando nós falamos realmente que nós temos livre acesso ao santo dos santos, realmente estar na presença do Senhor. O que os profetas, o que realmente o povo do Antigo Testamento não tinha acesso, hoje nós temos acesso através do Espírito Santo.
Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Então, realmente, nós fazemos parte do sacerdócio. Nós hoje também somos sacerdotes. Nós também intercedemos, nós também realmente estamos aqui diante do Senhor ministrando a sua palavra. Ministrando e adorando o nome do Senhor. Então, nós somos não somente sacerdotes, mas também nós fazemos parte de um reino. Nós fazemos parte também de um reinado. Então, nós somos sacerdotes reais. E qual que é esse reinado? Esse reinado é o reino de Deus. Diferente, né, dos reinos dessa terra, diferente dos reinos desse mundo, que são passageiros. Nós vemos quantas nações que cresceram e desapareceram, e muitas vezes nem fazem mais parte desse mundo. Mas nosso sacerdócio nesse reino, ele é eterno. Ele começa hoje nessa terra, ele começa hoje através da nossa conversão, ele começa hoje através de aceitando Cristo. Mas é algo realmente que Deus tem preparado para toda a vida. Então nós podemos ver que não somente somos uma geração eleita, não somente somos sacerdotes, mas também fazemos parte do reino de Deus. Nós temos acesso direto ao plano de Deus. Glória a Deus! E qual que é o significado de tudo isso para o cristão? A própria palavra nos diz, né? Sua geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Então, quando Deus preparou, quando Deus começou a preparar Israel, quando Deus começou a preparar realmente um povo separado para Ele queria o quê? Uma separação, uma santidade. Deus não queria, Deus falava várias vezes para Israel, né? Não vos assemelheis, né, conforme a cultura desses outros países. Por quê? Porque eles adoravam Baal, porque eles buscavam outros deuses. Né? Se a gente olhar realmente o que aconteceu, as outras nações chegavam a fazer sacrifício de crianças, as outras nações chegavam a fazer adorações, né? Realmente Deus, ele condenava a própria povo. Deus já falou várias vezes, né, que ele queria uma nação separada, então uma nação santa. Então nós também somos santos nesse aspecto. Nós também somos separados. Da mesma maneira que Israel foi separado do pecado, da mesma maneira que Israel realmente tinha um propósito de santidade, hoje a igreja também é chamada a ter santidade. A própria palavra nos diz em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3, nos diz, né, porque essa é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação. E também em 2 Coríntios 3,18, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando nós começamos a falar realmente da imagem que Deus quer criar no ser humano, quando nós começamos a falar realmente do que Deus tem preparado, e qual é a visão que Deus tem para nossas vidas, é de santidade. É realmente ser uma nação santa. Hoje, se nós considerarmos, né, que nós fazemos parte desse reinado, que nós fazemos parte realmente desse povo que foi escolhido por Deus, Deus ele nos chama para ser santo, para ser separado. O que isso significa, né, se nós realmente falarmos, se o mundo está na prostituição, se o mundo está na bebida, se o mundo está na mentira, se o mundo está na enganação, buscando os prazeres dessa terra, o cristão ele vai no caminho contrário. O cristão ele vai perseguir não o que o mundo está oferecendo, não os manjares que o mundo está oferecendo, que Satanás está oferecendo, mas o mundo vai perseguir realmente a comunhão com o Espírito Santo. O cristão ele vai realmente estar na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso significa santidade, é ser separado, é ser realmente não conforme o mundo, né? Não seguir realmente o mesmo pensamento do mundo. Então, nós podemos ver em Filipenses 2, versículo 12, que nos diz, né? Trabalhai com temor e temor a vossa salvação. Então, a salvação, Deus ele chamou realmente uma nação santa. Deus chamou realmente um povo, Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus quer restaurar a nossa identidade. Mas conforme a própria palavra nos diz em Filipenses 2,12, trabalhar com temor e tremor a vossa salvação. O preço que foi pago por Cristo na cruz, o preço que Deus realmente pagou por nós, foi realmente para nós realmente termos realmente temor e tremor, porque Deus está trabalhando nossa salvação. A nossa salvação não é algo que começou ontem, que, olha, eu servi a Deus ontem, agora não preciso servir mais, é dia após dia. Nós temos que caminhar até realmente o Senhor voltar, ou até partirmos dessa terra. Nós não somos simplesmente uma nação santa por um tempo e deixando de servir o Senhor. Nós somos uma nação santa hoje aqui nessa terra e seremos também diante do Senhor. Nós temos também realmente um compromisso com o Senhor de continuar batalhando, né, trabalhando com temor e tremor na nossa salvação. E a palavra do Senhor nos diz que, no versículo 9, né, vossa geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então, quando nós falamos assim do povo adquirido,
nós podemos ver em Malaquias 3,17, que nos diz: e serei a minha propriedade peculiar, diz o Senhor dos Exércitos, no dia que eu fizer a minha joia especial, e terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seus filhos que o servem. Então Deus já no Antigo Testamento já estava falando que ele realmente teria uma propriedade, ele teria realmente uma nação, ele teria realmente, a própria palavra nos diz, como se fosse uma joia especial. Deus ele nos trata dessa maneira. Deus ele nos trata da nossa salvação e o processo que Deus está fazendo em nossas vidas como uma joia especial. E a palavra nos diz, ter compaixão deles como homens, ter compaixão dos filhos que servem. A palavra nos diz que nós somos filhos de Deus. Quando nós nascemos, quando nós realmente buscamos a vontade do Senhor, nós deixamos realmente de seguir esse mundo e de servir as vontades do pecado, nós nascemos novamente, nós somos filhos e herdeiros do Senhor. E nós podemos ver o cumprimento disso. Realmente, em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, a palavra nos diz, sabendo que não fosse remido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o preço precioso do sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando nós podemos ver, o mundo valoriza muito, realmente, o ouro, a prata, o dinheiro, as coisas materiais desse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não fomos remidos por coisas materiais. Quando nós fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia! Então, hoje nós somos parte, nós somos o povo adquirido por Deus, mas isso tem um preço, esse preço foi o sangue de Cristo. Então, quando nós olhamos realmente toda essa profundidade realmente que Deus tem nos chamado, tudo que Deus tem feito realmente em nossas vidas, nós vemos realmente que existe um propósito, Se nós somos geração eleita, se nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ele tem um propósito. Qual é esse propósito? Propósito para que anuncieis a virtude daqueles que das trevas para a luz. Então, nós realmente vemos que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus ele vai trazer salvação, Deus vai trazer santidade, Deus vai trazer libertação, vai trazer cura, vai restaurar a nossa identidade. Aleluia! Mas ele tem realmente um propósito. E qual é esse propósito? É chamado para realmente nós anunciarmos o Evangelho. Aleluia! Tudo que nós recebemos gratuitamente. Não fomos nós que escolhemos Deus, Deus escolheu nós. Não fomos nós que por mérito ou por ser melhor que Israel. Israel também não era melhor que outras nações, mas Deus teve misericórdia. E Deus também tem misericórdia sobre nossas vidas. Então, o que nós somos chamados a fazer? Nós somos chamados a anunciar realmente a palavra do Senhor. Então, hoje, a própria palavra nos diz, realmente que o nosso propósito é anunciar. Você foi eleito, você hoje é sacerdote, você intercede, você busca a santidade, você busca o testemunho, mas tudo isso realmente não tem propósito se nós não anunciarmos o Evangelho. Se nós realmente não buscarmos aqueles que ainda estão perdidos, seja no trabalho, seja na escola, nós estamos vendo o poder do Espírito Santo. Nós estamos vendo realmente Deus restaurando. Se individualmente cada um de nós aqui parássemos para testemunhar o nosso passado, parássemos para testemunhar realmente o que Deus fez em nossas vidas, da onde Deus nos tirou, muitas vezes até da morte, muitas vezes até realmente de muitas vezes circunstâncias que nós não éramos mais para estar. Mas Deus teve misericórdia. E hoje Deus nos chama realmente para fazer parte, mas para fazer parte para também anunciarmos. Como a palavra do Senhor nos diz, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Muitas vezes o mundo vai perseguir, vai maldizer, vai ser usado por Satanás para realmente caluniar e perseguir da mesma maneira que perseguiu a igreja aqui em 1 Pedro. Mas mesmo assim nós temos que ser fiel a Deus, custe o preço que custar, porque nós não temos que agradar realmente essa sociedade, esse mundo que está cada dia mais e mais caminhando com passos largos para a perdição, com passos largos realmente para abandonar o propósito de Deus. Nós estamos caminhando realmente para a eternidade. Tudo que nós pagamos hoje, o preço aqui, realmente muitas vezes, conforme os irmãos podemos ver, é uma luta, muitas vezes o cansaço, muitas vezes a dificuldade, o dia a dia, muitas vezes familiares doentes, muitas vezes perseguição no trabalho, muitas vezes pessoas provando a nossa fé de dia a dia. Mas Deus ele tem realmente algo muito maior em nossas vidas. Hoje, realmente, que nós podemos ver o reino nessa terra é só o começo. O reinado do Senhor tem para nós, ele é eterno. O reinado que Deus tem prometido
prometido para nós é os céus, e não somente as coisas dessa terra. Nós podemos sim ver, glória a Deus, porque Deus tem restaurado nossa identidade, tem mudado nosso caráter. Não é algo que nós estamos fazendo por nós mesmos, não é algo que nós fazemos por mérito realmente que nós buscamos por nós mesmos. É algo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas realmente nós temos que pensar que nós estamos aqui nessa terra preparando para algo maior, preparando para o reino de Deus. E como nós entendemos isso, a nossa identidade ela passa a ser diferente. Os nossos valores e os nossos pensamentos que nós temos sobre a vida nessa terra mudam também. Nós podemos ver que o mundo, para concluir, gostaria só de comentar, o mundo valoriza só as coisas materiais. O mundo valoriza somente realmente os prazeres dessa terra. O mundo valoriza somente a sua identidade, seus bens, suas posses. Mas se você perdeu o emprego, se você perdeu a amizade, quem são as pessoas que lembram de nós? Quem são as pessoas que vão realmente nos visitar se um dia nós estivermos no hospital, se um dia nós perdemos realmente um familiar? Ninguém vai nos visitar, porque as coisas dessa terra aqui são passageiras. Mas quando nós realmente entendemos que nós estamos servindo a um Deus vivo e que nós estamos pagando o preço por um Deus que realmente vê tudo, Deus que está presente conosco, Ele está presente a todos os momentos. Seja em momento de alegria, seja em momento de tristeza, Deus Ele é fiel e Deus realmente muda e transforma nossas vidas. Assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Aplaudei nas fotos, Deus continue abençoando a vida do Michel.